Boa noite a todos. Comunico a todos que a aula está sendo gravada, então tudo aqui que ocorrer na nossa sala poderá ser colocado no canal do YouTube disponível para os demais alunos, certo? Para que eles possam assistir em reprise. Lembrando que a nossa aula hoje é uma aula baseada em questões, certo? Então, a gente vai trabalhar com algumas questões que abordam a execução trabalhista e os recursos no processo do trabalho. Vamos comentar essas questões e trazer algumas questões aí adjacentes para aprofundar o assunto que a gente já deu em sala de aula, o assunto de execução trabalhista, de recursos no processo do trabalho, claro que trazendo outras nuances, trazendo aspectos e abordando, então, algumas questões novas para os alunos. Pois bem, os slides já estão disponíveis para vocês no ambiente virtual do aluno. Na nossa aula 16, a gente vai trabalhar, então, hoje com alguns assuntos sobre a execução trabalhista. Como eu disse para vocês antes de iniciar a gravação, alguns assuntos que a gente vai trabalhar hoje envolvem tanto os prazos para a impugnação dos cálculos de liquidação, honorários do perito nos cálculos de liquidação, prazo para apresentação de embargos à execução, como é o procedimento da avaliação no processo do trabalho, avaliação de bens à penhora. A gente vai falar um pouco sobre essa, como é que eu posso dizer, sobre tanto o texto legal, envolvendo o tema da avaliação no processo de trabalho, quanto algumas jurisprudências que vêm fazendo aí uma interpretação sistemática desses textos normativos. A gente vai falar também sobre a execução trabalhista sob o ponto de vista da inovação trazida pela reforma trabalhista com relação à inscrição daquele título executivo, né, ou melhor, do nome do executado, nos órgãos de proteção ao crédito, o protesto daquele título executivo judicial, por exemplo, ou mesmo a inscrição do nome do devedor no BNDT, o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Vamos ver como é que funciona isso, prazo que se submete. A gente vai falar um pouco também sobre recursos no processo do trabalho, abordando aí um pouco desse Instituto dos Recursos Repetitivos, certo? Incidente de resolução desses recursos repetitivos, recurso de revista repetitivo, especialmente com relação à competência, um pouco do seu procedimento, certo? Claro que a gente não vai aprofundar muito, não é porque a gente está abordando aquela questão que a gente vai esgotar o assunto. A gente vai falar do ponto principal da questão e alguns assuntos, alguns aspectos no entorno dessa questão, ok? A gente vai falar ainda no que diz respeito aos recursos sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias, especialmente no que diz respeito às liminares, certo? Na sentença ou antes da sentença, e também sobre o cabimento do recurso de revista, especialmente diante de alguns procedimentos, como no procedimento sumaríssimo, ou ainda na hipótese de divergência jurisprudencial, que funciona a interposição desse recurso de revista, ok? Então, a gente vai trabalhar alguns temas que a gente já viu, que a gente já conhece, porém, com novos nuances. Mais alunos chegando aqui na nossa aula. Bem, vou colocar então na tela para vocês os slides da aula de hoje, para que vocês possam acompanhar aqui diretamente na tela de vocês, enquanto a gente comenta estas questões. Vou compartilhar então com vocês os slides e a gente inicia a nossa aula de hoje baseada em questões. Você já vai ver na tela o tema da nossa aula de hoje, questões de execução trabalhista, mas também de recursos no processo do trabalho, ok? Vamos começar
o enunciado da primeira questão. Já começou o enunciado aí pequenininho para desafiá-los. Em reclamação trabalhista, na qual foi proferida a sentença ilíquida. Ora, vocês já sabem que a sentença ilíquida é aquela que não tem ali o valor exato que vai ser executado. Ela precisa, muitas vezes, de realização de cálculos, ou ainda de uma perícia, da prova de fatos novos. Ela requer, então, o procedimento de liquidação. Ok? Então, a reclamação trabalhista, na qual foi proferida uma sentença ilíquida, o juiz determinou que o reclamante apresentasse os cálculos de liquidação, com a indicação da contribuição previdenciária incidente. Após a apresentação dos cálculos pelo reclamante, o juiz concedeu prazo de 10 dias para o reclamado apresentar seus cálculos. Diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes, o juiz nomeou perito contábil para a elaboração da conta de liquidação. Entendendo corretos os cálculos elaborados pelo perito, o juiz homologou os mesmos e determinou a citação do executado para pagamento do crédito em 48 horas, sob pena de execução. Considerando as disposições legais, o juiz. A grande pergunta dessa questão é: o juiz agiu corretamente? A gente tem aqui, então, 5 assertivas, 3 delas dizendo que o juiz agiu corretamente, sim, e 2 dizendo que o juiz não agiu corretamente, sendo que elas se alternam. Okay? Então, vamos lá para a assertiva da letra A, de que diz que o juiz agiu corretamente, porque as contas foram elaboradas por perito contábil, não sendo necessário dar vistas às partes, até porque as mesmas já apresentaram seus cálculos, certo? Então, ele está dizendo que não precisa dar vistas às partes, e que o juiz agiu corretamente. Já a letra B diz que não. O juiz não agiu corretamente, porque deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos às partes. Obrigatoriamente, ela diz, no prazo sucessivo de 8 dias, para impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Ora, ela diz, então, na letra B que não agiu corretamente, mas a letra C já volta a dizer que ele agiu corretamente, sim, a letra C. E ela nos diz que ele agiu corretamente por ter amplo poder de direção e controle no processo, estando sua decisão amparada por norma cogente. O que é norma cogente? É a norma obrigatória. Norma cogente que autoriza expressamente a agir desse modo. A letra D volta a dizer que ele não agiu corretamente, porque devia obrigatoriamente conferir vista dos cálculos às partes. Só que a letra D, ao invés da letra B, ela diz que o prazo é comum de 8 dias. Então, ele deveria obrigatoriamente conferir vista dos cálculos às partes no prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada desses cálculos. A impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Então, a diferença entre a D e a B é que a letra B de bola diz que o prazo é sucessivo, e a letra D de dado diz que o prazo é comum. E a letra E volta a dizer que o juiz agiu corretamente, sim, pois ele tem a faculdade, ou seja, uma opção, não é obrigatória, a faculdade de conferir vista dos cálculos às partes no prazo de 8 dias, não diz se é comum ou sucessivo, no prazo de 8 dias, para impugnação fundamentada, com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Mas ele não tem a obrigação de fazê-lo, certo? Então tem a faculdade, não tem a obrigação de fazê-lo, diz a letra E. Pois bem, com relação a essa questão, cabe aqui a gente fazer a primeira observação que já elimina 3 dessas assertivas. A observação é que é sim obrigatório conferir vista dos cálculos às partes, certo? Assim determinou a reforma trabalhista, que é obrigatório que o juiz confira vista dos cálculos às partes. E é no prazo de 8 dias. E aí fica aquela dúvida: seria um prazo comum ou um prazo sucessivo? Prazo comum
é aquele em que aquele prazo que corre ao mesmo tempo para ambas as partes. Já o prazo sucessivo, ele corre primeiro para uma das partes e depois para a outra. Isso se dava muitas vezes porque quando uma parte precisa se manifestar nos autos, ela vai fazer carga dos autos, ela precisa que os autos estejam disponíveis ali em cartório para que ela faça carga, e a partir do momento que ela faz carga, a outra parte não vai poder ter acesso aos autos. Ela vai precisar de um prazo em outro momento, certo? O prazo sucessivo ocorre para permitir, então, que ambas as partes tenham acesso aos autos do processo. Já o prazo comum, quando é o caso de previsão de prazo comum, embora ele preze por uma maior celeridade processual, diante do processo físico, ele vai, muitas vezes, exigir, então, esse prazo comum vai exigir que os autos fiquem em cartório, que não se possa fazer carga dos autos, que não se possa, então, retirar os autos do cartório. Mas isso não acontece, obviamente, quando o processo é eletrônico, porque no processo eletrônico os autos ficam disponíveis o tempo todo para as partes, que podem fazer cópia praticamente de maneira automática, através da cópia dos dados, né? O computador faz por meio dos softwares ordinariamente utilizados, certo? Então, essa é a diferença. Ora, e aí você tem que se perguntar, você conhece a CLT? A CLT disse com a reforma trabalhista que esse prazo vai ser comum ou vai ser sucessivo? Veja que o prazo vai ser comum de 8 dias. Prazo comum de 8 dias. Então, o juiz ele não agiu corretamente, havia ali a obrigatoriedade de conferir vista dos cálculos às partes, e o prazo era um prazo comum de 8 dias. Okay? Onde é que está previsto isso? Está previsto no artigo 879, parágrafo 2º da CLT, esse que está no centro da tela, com alguns elementos destacados em azul. Ele diz que, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá abrir as partes, prazo comum de 8 dias, para impugnação fundamentada, com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Além do 879, parágrafo 2º, nós temos aí o parágrafo 1º-B e o parágrafo 6º, também trazem questões interessantes a respeito da temática levantada por essa questão. O 879, parágrafo 1º-B, diz que as partes deverão ser previamente intimadas, veja só, deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive das contribuições previdenciárias devidas. Mas isso o juiz fez, né? No nosso caso concreto. Se ele fez, vale a pena você saber que isso está no 879, parágrafo 1º-B, certo? As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive contribuições previdenciárias devidas, e elaborada a conta tornada líquida, o juiz abre as partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Preclusão que vocês já sabem o que é a perda da faculdade de praticar um ato processual em razão do decurso do prazo, preclusão temporal, em razão da prática do ato, seja de maneira incompleta ou de maneira completa, né? Se você praticou o ato, ocorre aí a preclusão consumativa, apesar de que em alguns casos a gente vai ter aí a possibilidade de sanar determinados vícios, ok? Em razão aí até do princípio da primazia da resolução de mérito. Temos aí o parágrafo 6º do artigo 879, que vai nos falar ainda que, se tratando de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear um perito para elaboração e fixará depois da conclusão do trabalho. Ele fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários, com observância, entre outros, do critério de razoabilidade, dos critérios, né, de razoabilidade e de proporcionalidade. Ok? Então, essas são questões que andam aí correlacionadas com a questão que a gente resolveu, certo? Então, esses são textos normativos, estão correlacionados com esse caso concreto
Por isso eu trouxe para essa abordagem já da nossa primeira questão de hoje. Ok? Então, uma abordagem muito prática voltada aí para a execução trabalhista. Vamos, então, para a questão de número 2, que vai nos falar sobre a avaliação de bens. Avaliação de bens. A questão 2 nos diz: acerca das disposições da CLT relativas à execução e à avaliação de bens, assinale a alternativa correta. Letra A. A avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá as custas arbitradas pelo juiz ou presidente do Tribunal Trabalhista. A letra B nos diz que, não acordando as partes quanto à designação do avaliador, dentro de 8 dias após o despacho que determinou a avaliação, será o avaliador designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal. A letra C nos diz que os servidores da Justiça do Trabalho poderão ser escolhidos ou designados para servirem como avaliadores. A letra D nos diz que, ao apresentar embargos à execução, o devedor poderá rolar testemunhas, e caso julgue necessário ouvi-las, o juiz marcará audiência para a produção de prova, que deverá ocorrer dentro de um prazo de 10 dias. Então, se o juiz, vendo que o embargante tem testemunhas, né, e que esses depoimentos são necessários, aí o juiz vai marcar audiência para a produção de provas, mesmo na execução, em sede de embargo da execução, que deverá ocorrer, segundo a letra D, dentro do prazo de 10 dias. E a letra E nos diz que a execução poderá ser promovida por qualquer interessado ou de ofício, ex ofício, pelo próprio juiz, presidente ou tribunal competente. Bem, essa é uma questão um pouco mais simples que a anterior, mas guarda aí alguns pontos críticos, né, que a gente precisa conhecer acerca da legislação trabalhista. Veja que ela vem no enunciado e já lhe diz logo, ó, acerca das disposições da CLT. Ela está te perguntando, ela já inicia dizendo, ó, você conhece a CLT? Se você conhece a CLT, você precisa utilizar ela como parâmetro, certo? Ele não está lhe perguntando o que é que a jurisprudência diz, ele está te dizendo o que é que a CLT diz. Em outras palavras, tudo que estiver aqui nessa questão que a CLT disser o contrário, está errado. Se a CLT disser de maneira diferente, está errado, certo? Ele quer a questão que esteja em conformidade com o texto da CLT, ainda que contrarie jurisprudência, contrarie súmula, é o que estiver na CLT, ok? Quanto a contrariar a súmula, a gente sabe que não há aí uma antinomia, né? O que há, na verdade, é uma interpretação do texto normativo pela jurisprudência que foi cristalizada no enunciado de súmula. Então, se a gente for encontrar o que é que a jurisprudência diz a respeito desses temas aqui, essa jurisprudência ela não está conflitando com a lei, não, ela está interpretando a lei. E vocês vão ver nessa questão exatamente como é que isso funciona, certo? Mas vamos eliminar algumas questões, algumas assertivas, né, que já estão claramente equivocadas, que já estão claramente erradas aqui na nossa frente, em razão do que estudamos no curso do semestre. A letra E, por exemplo, todos vocês já sabem que está errada. Vocês lembram que, após a reforma trabalhista, a execução no processo do trabalho só vai poder ser promovida de ofício quando as partes estiverem no exercício do jus postulandi, quando elas não tiverem, então, assistidas por advogado, o que é claramente possível no âmbito da Justiça do Trabalho, na instância ordinária, nos termos da jurisprudência do próprio TST, que a gente também já viu em sala, certo? Então, a letra E não deve nos ensejar qualquer tipo de dúvida, a gente pode rechaçar essa hipótese de assinalar essa assertiva de pronto, ok? Bem, outra assertiva que a gente pode
eliminar de plano é a letra C. A letra C vai dizer que os servidores da Justiça do Trabalho poderão ser escolhidos ou designados para servirem como avaliadores. No entanto, a CLT diz que os servidores da Justiça do Trabalho não poderão ser escolhidos ou designados para servirem como avaliadores, certo? Então, se a CLT diz exatamente o inverso desta assertiva e esse texto está vigente, e ele está vigente, então, a assertiva C também não é a correta, também não deve ser assinalada. Resta, então, para nós as assertivas A, B e D. A gente vai ver, analisando os textos seletistas, que aquela que corresponde exatamente ao texto seletista é a assertiva da letra A. É a assertiva da letra A. Ora, é aquela que diz que a avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória será feita por avaliador escolhido de comum acordo entre as partes. E ele vai perceber as custas arbitradas pelo juiz ou presidente do Tribunal Trabalhista, ainda tem até um pouquinho mais na CLT, mas esse texto aí da letra A está em conformidade com a CLT, como a gente pode ver aqui na leitura do artigo 887 da CLT, que vai reproduzir aquele texto, como eu disse, com o acréscimo da tabela a ser expedida pelo TST, que vai conformar o arbitramento desses honorários pelo juiz ou presidente. Okay? Então, a leitura do 887 nos diz que a avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória, certo? A avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá as custas arbitradas pelo juiz ou presidente do Tribunal Trabalhista de conformidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, tem alguns termos aqui que até soam estranho, como aqui no âmbito do artigo 887, falar em custas arbitradas pelo juiz em razão da atividade do avaliador, né? Falar em custas, não em honorários. Então, por mais que seja estranho, é o texto da CLT e é por isso que é tão importante a gente ter contato com esses enunciados, com esses textos normativos enunciados de jurisprudência, certo? Muitas vezes o aluno fica pensando, poxa, por que o professor traz esse texto de lei, por que ele não comenta só com as palavras dele? Eu posso comentar com minhas palavras. Eu comento, inclusive, com minhas palavras, normalmente depois da leitura. Mas, se eu não fizer a leitura do texto, quando você encontrar o texto numa prova, você não vai reconhecê-lo. Você vai olhar algumas palavras e vai estranhar. Talvez palavras um pouco ultrapassadas, que algum texto pode ser um pouco antigo, e aí você pode errar uma questão conhecendo o assunto. E eu não quero isso. Eu quero que você conheça o raciocínio por trás daquele assunto, por trás daquele problema, o texto seletista, o enunciado normativo, conheça a jurisprudência e a jurisprudência consolidada, especialmente o texto também do enunciado de jurisprudência. Então, tudo isso é conhecimento necessário para as nossas argumentações jurídicas no dia a dia, na Justiça do Trabalho, e também na realização de provas, certo? Seja da OAB, concurso público, etc. E até as nossas provas no âmbito acadêmico também, por vezes. Ok? Então, mas como eu disse para vocês, a gente não vai se limitar a dizer apenas a resposta correta, certo? A gente vai falar sobre algumas outras assertivas que estão incorretas, certo? Que a gente pode ver, por exemplo, aqui nos parágrafos do artigo 887. O segundo eu já falei para vocês. Os servidores da Justiça do Trabalho não poderão ser escolhidos ou designados para servir de avaliador. O parágrafo 1º nos diz que, não acordando as partes quanto à designação de avaliador, olha, isso aqui estava previsto em uma daquelas assertivas lá. O que é que ele dizia? Ele dizia um prazo diferente desse que está aqui para a gente. O prazo é de 5 dias após o despacho que determinou a avaliação. Será, então, dentro desse prazo de 5 dias após o despacho que determinou a avaliação, será o avaliador designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal, certo? Então, a questão também
modificou esse prazo aqui, que é de 5 dias, para o juiz escolher um novo avaliador diante da ausência de consenso entre as partes, certo? Diante da ausência desse consenso quanto ao avaliador entre as partes, o juiz tem um prazo de 5 dias após o despacho determinou a avaliação, certo? Para designar aí livremente um avaliador. O juiz ou presidente, então, assim o fará, ok? Mas não poderá, segundo parágrafo 2º do artigo 887, designar servidores da Justiça do Trabalho para servir de avaliador. Pois bem, vocês prestaram atenção nisso, como eu coloquei em vermelho, não é? Mas vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que tomar cuidado, e o cuidado está aqui no próximo slide, certo? Na verdade, tem mais uma atenção aqui, certo? Dizendo ainda que incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores. Então, é cuidado nessa aqui, mas é atenção também, certo? Então, incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores da Justiça do Trabalho. Aí você diz, opa, oficial de justiça avaliador da Justiça do Trabalho, com incumbência de realização de atos decorrentes da execução, mas não disse no artigo, no slide anterior, no artigo 887, parágrafo 2º, que o servidor da Justiça do Trabalho não pode ser escolhido ou designado para servir de avaliador? Veja que temos, então, uma aparente antinomia aqui, certo? Veja, o artigo 721 diz que incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados das juntas de conciliação e julgamento e dos tribunais regionais do trabalho que lhe forem cometidos pelos respectivos presidentes. O parágrafo 1º continua dizendo que, para efeito de distribuição dos referidos atos, cada oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador funcionará perante uma junta de conciliação e julgamento, salvo quando da existência nos tribunais regionais do trabalho de um órgão específico destinado à distribuição de mandados judiciais. E aí, nas localidades, diz o parágrafo 2º, onde houver mais de uma junta, respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador será transferida a outro oficial de justiça, quando? Quando? Sempre que, após o decurso de 9 dias, sem razões que justifiquem, esse oficial de justiça não cumpriu o ato, ou seja, não tiver sido cumprido o ato, certo? E aí, nesse caso, transfere, então, a atribuição de cumprimento desse ato específico para outro oficial, já que ele não cumpriu no decurso de 9 dias, certo? E não justificou o motivo de não cumprir, e sujeita-se esse serventuário às penalidades da lei, ok? Tem lá, ele é um servidor público, regime estatutário, então ele responde aí por um estatuto na esfera administrativa, certo? E o parágrafo 3º desse mesmo artigo vai nos dizer que, no caso de avaliação, então você vê que o oficial de justiça faz avaliação. No caso de avaliação, terá o oficial de justiça, para o cumprimento do ato, o prazo previsto no artigo 888, que é o prazo de 20 dias. Então, se ele vai fazer uma citação, ele tem que fazer no decurso de 9 dias. Não fez? Aí o juiz vai, ou o presidente, né, ele vai atribuir o cumprimento do ato, por exemplo, um ato deprecado, né, numa carta precatória, vai transferir, então, para outro oficial de justiça, porque ele não fez no prazo de 9 dias e não justificou as razões de não fazer. Se ele não fez porque foi impossibilitado, em razão de não ter encontrado o executado, por exemplo, para citá-lo na execução, aí não é o caso de transferir, certo? Para outro oficial, porque houve uma razão que justificou. Aí ele vai novamente no outro dia. Mas, se for o caso dele não justificar, não justificou, por exemplo, porque ele não deu conta do serviço, ou por qualquer outro motivo que a gente não desconhece, aí, nesse caso, vai atribuir a outro servidor, certo? A outro serventuário, a outro oficial de justiça, na verdade. E aí, nesse caso, a gente falou de um ato de citação, mas no parágrafo 3º diz que o ato pode não ser de citação. Pode ser um ato de realização de penhora e avaliação do bem, ou só avaliação do bem penhorado. O bem já foi penhorado e nomeou-se, então, oficial de justiça avaliador para, designou-se, atribuiu a esse oficial de justiça a realização dessa avaliação. Ora, qual o prazo que ele tem? Diz o parágrafo 3º, 20 dias, o prazo do artigo 888, certo?
Então, é um ato de natureza diferente. A avaliação e a citação, por exemplo, se há necessidade de avaliação, o prazo aí é de 20 dias, nos termos do artigo 888. Ainda, no âmbito desse artigo 721, já viu o parágrafo 1º, 2º e 3º, aqui eu acrescentei para vocês a jurisprudência. Ora, lembra que a gente falou que tinha, então, aparente antinomia? Porque a CLT diz em um artigo que não pode atribuir ao serventuário a realização de avaliação. No outro artigo, ela diz que o oficial de justiça avaliador pode fazer a avaliação. Então, aparente antinomia, como é que se resolve isso na prática? Veja que não bastava você saber o que acontece na prática para responder essa questão. Você precisava conhecer o texto da CLT, certo? Você precisava conhecer o texto da CLT, precisava saber daquela vedação. Mas, na prática, a jurisprudência tem prevalecido no sentido de que o oficial de justiça avaliador ele possui a função de avaliador, certo? Por lei, na sua própria edital do concurso, em força de lei, ele vai prever, então, essa função de avaliador para o oficial de justiça, certo? E ele, ao praticar esse ato, ele goza de fé pública, certo? Presunção de veracidade dos atos administrativos, de legitimidade, etc. Ele goza, então, de fé pública. Diante disso, a jurisprudência tem entendido que incumbe ao executado, se ele entender que o valor atribuído ao bem, por exemplo, ao bem penhorado, foi inadequado, ele vai impugnar a avaliação, certo? Isso está previsto no artigo 873 do CPC de 2015. A gente fazendo novamente um diálogo aqui com o CPC de 2015. Então, incumbe ao executado, diante de uma inadequação do valor, impugnar a avaliação. Alegando essa inadequação, o juiz vai acolher se realmente houver a inadequação, determinar a realização de uma nova avaliação, por exemplo. Ou ainda, a jurisprudência relata a possibilidade de impugnar a avaliação com base na necessidade de um conhecimento técnico que traz aí uma complexidade para a avaliação que não poderia ser solucionada pelo oficial de justiça avaliador, certo? Então, uma complexidade em razão da necessidade de conhecimentos técnicos específicos que o oficial de justiça avaliador não tem habilitação para atribuir, então, fazer essa análise técnica, né, e atribuir o valor. Nesse caso, a jurisprudência tem entendido que também vai ser um fundamento que poderá ensejar êxito numa impugnação à avaliação no âmbito da execução trabalhista, ok? Vejam que a gente está esmiuçando a questão, a gente está indo na legislação trabalhista, verificando a aparente antinomia e resolvendo ela com base na jurisprudência. Então, é realmente um estudo bem avançado aqui para a gente. E, por isso, eu pedi que vocês tomassem cuidado, certo? E, além disso, é preciso tomar cuidado também, ainda nessa questão, quanto ao prazo de 5 dias que eu falei para vocês e não de 8 dias, certo? Colocaram ali o prazo geral de 8 dias da Justiça do Trabalho para tentar te enganar, mas não é. O 887, parágrafo 1º, diz que, não acordando as partes quanto à designação do avaliador, é dentro de 5 dias após o despacho que determinou a avaliação, que será o avaliador designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal, ok? 5 dias e não 8. Ainda no âmbito da mesma questão, os servidores da Justiça do Trabalho, como eu disse para vocês, não poderão ser escolhidos ou designados para servir de avaliador, porque é o texto do 887, parágrafo 2º da CLT, e a gente sabe que o texto da lei ele é considerado correto quando literalmente expresso numa assertiva de questão de prova, e se colocado ali na assertiva o inverso do que o texto legislativo diz, aquela assertiva será considerada errada. Ainda
saindo aqui do artigo 887 e indo para o artigo 884, certo? A gente vai ver que há sim a possibilidade do juiz ouvir testemunhas no âmbito da execução, certo? Diante dos embargos à execução apresentados pelo executado, mas, nesse caso, embora ao apresentar embargos à execução o devedor possa sim arrolar testemunhas, caso o juiz julgue necessário ouvi-las, ele marca uma audiência em 5 dias e não em 10 dias. É o artigo 884, parágrafo 2º, que nos diz isso. Ao dizer que se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou presidente, caso julgue necessários os seus depoimentos, marcar audiência para a produção de provas, a qual deverá realizar-se, certo? Deverá realizar-se, deverá ocorrer, como diz a questão, mas dentro do prazo de 5 dias. 5 dias que, para a gente fazer uma remissão, lembrar aqui daquilo que a gente já estudou nas aulas anteriores, é o mesmo prazo dos embargos à execução, ok? Para finalizar essa nossa questão 2, a gente vai falar então da assertiva E, que já é sabida de todos vocês, quanto à execução de ofício na Justiça do Trabalho, que apenas ocorre diante do juiz postulante. Artigo 878 nos diz que a execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. O que isso quer dizer? Jus postulante, certo? Jus postulante. Diante do jus postulante, aí é possível a execução de ofício. Do contrário, não será possível, segundo o artigo 878. Professor, esse artigo aí é antigo, está na CLT desde 1943? Não. É um artigo da reforma trabalhista, recente, de 2017. Ok? Artigo da reforma trabalhista. Reforma que veio a pretexto de modificar, né, de atualizar a CLT, sob a justificativa de que a CLT era antiga, de 43, e a gente vai ver que a CLT tem muita coisa nova. Tem coisa antiga também, mas tem muita coisa nova, certo? Então, ela não é tão antiga assim, como dizem, que demande uma reforma completa e urgente. Ela tem muita coisa avançada também, mas óbvio que alguns pontos estão defasados, estão antigos e precisam mesmo de modificação. Muitos destes, inclusive, não foram sequer objeto de modificação na reforma trabalhista, que tanto apregoou aí, tanto alardeou que viria para modernizar a legislação trabalhista. Diga-se de passagem, todas essas modificações pontuais na CLT cria um outro problema, que é a falta de sistematicidade, transformando ela numa colcha de retalhos com, por exemplo, contradições internas, para a jurisprudência ter que se virar com essas novas modificações, e especialmente agora, depois da reforma trabalhista, bem engessada, né, no âmbito dos trâmites necessários para a aprovação de enunciados de súmula, modificação desses enunciados e cancelamento. Vamos para a questão 3. Questão 3, ainda no âmbito da execução, certo? Vamos falar, então, da Lei 13.467 de 2017, já conhecida de vocês, acabei de falar dela, é a reforma trabalhista, certo? Ela trouxe aí uma série de possibilidades para o exequente no âmbito da execução, possibilidades estas que estão previstas também no CPC, certo? Vale a pena vocês olharem como é regulamentado lá no CPC, que aqui a gente vai tratar da CLT, no âmbito da regulamentação dada pela reforma trabalhista. Bem, diz a questão 3 no seu enunciado. Recebido o mandado de citação para pagamento e penhora, conforme as disposições da Lei 13.467 de 2017, o executado, que não pagar a importância reclamada,
poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais. Agora ele quer saber qual é a assertiva que deve continuar esse texto de maneira correta, ok? E a gente vai lendo as assertivas para fazer, então, essa continuidade. Algumas vezes a gente vai ter que voltar aqui ao enunciado, certo? Então, agora sem interrupções. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida de despesas processuais ou nomear bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no CPC, sendo que a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 30 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Então, a letra B não fala em ou nomear bens à penhora, ela segue direto para a apresentação de seguro garantia judicial. Veja lá, vamos fazer aqui a continuidade do texto, retornando ao enunciado. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito de quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, fala aqui depois, né? Nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no CPC, sendo que a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito ou no BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. A letra C ela suprime aí a parte de apresentação de seguro garantia judicial. Ela vai dizer ou nomear bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida pelo CPC, sendo que a decisão transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito ou no BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. A letra D vai nos falar que o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, ou nomear bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida do CPC, desde que decisão transitada em julgado, certo? Somente, sendo que a decisão transitada em julgado, sendo que, na verdade, não desde que, sendo que a decisão transitada em julgado somente pode ser levada a protesto, gerar inscrição no órgão de proteção ao crédito ou no BNDT, depois de transcorrido o prazo de 60 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. E a letra E, apresentação de seguro garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no CPC, sendo que a decisão judicial transitada em julgado não poderá ser levada a protesto, ele aqui já não poderá, ela está dizendo, não poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito ou no BNDT, nos termos da lei, até o final do processo de execução. Essa aqui está claramente errada, certo? O grande ponto aqui é o prazo para fazer essa inscrição, certo? Só com isso aqui, você já responde a essa assertiva. Por quê? Porque você vai ver que o prazo ele é de 45 dias, certo? Então é a letra C a nossa resposta correta. O executado, que não pagar a importância reclamada, poderá garantir a execução mediante depósito
da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, ou nomear bem a penhora, observada a ordem preferencial do CPC. Temos aqui alguém chegando na nossa aula. Deixa eu só autorizar aqui a nossa... autorizar aqui a entrada. Pronto. Vamos lá, então. Aqui. Recebido, então, o mandado de citação. Apenas para a gente fazer a leitura completa, em razão da interrupção rápida aqui, a gente vai ver, então, vamos lá. A gente vai ver aqui. Opa. Deixa eu só ampliar para vocês. Que o prazo, então, é de 45 dias, certo? E é o artigo 882 da CLT que vai nos dar essa resposta, juntamente com outros, certo? O executado que não pagar a importância reclamada, ele pode pedir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada, acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no CPC. Deixa só eu autorizar aqui a entrada de Berta, que também chegou aqui. Ok? Então, vamos lá. Opa, sumiu o slide aí para vocês, né? Vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu colocar aqui. Slide de novo. Vamos lá. Pronto. Ah, pessoal, aqui apareceu um outro slide, ó. Eu vou corrigir isso aqui rapidamente. Pronto. Beleza. Então, de acordo aí com o artigo 882, o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial. Então, não é a letra C, certo? É a letra B, certo? Apresentação de seguro-garantia judicial, que tinha sido suprimida na letra C, certo? Como eu falei para vocês quando eu estava lendo a questão. Então, a apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora observada a ordem estabelecida no CPC. Ah, professor, mas e o prazo de 45 dias que você falou? Esse aí está no artigo 883-A. A gente vai conhecer o artigo 883 e o artigo 883-A, que vão dizer, respectivamente, que não pagando o executado nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tanto quantos bastem para o pagamento, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial, certo? Aqui, juros de mora a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista, ok? Lembrando que essa penhora,
ela não pode ser abusiva. Se os bens penhoráveis que foram encontrados apenas dão conta do pagamento das custas e não conseguem servir para pagar e não conseguem servir para pagar uma parte substancial dessa dívida, não pode haver essa penhora, ela vai ser abusiva, ok? Veja que o artigo 883-A nos fala sobre o prazo de 45 dias. Somente após esse prazo, então, é que se pode levar a efeito um protesto, a inscrição do nome do executado no órgão de proteção ao crédito ou mesmo no BNDT. Ela diz que a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Ok? Então, essa aqui é a nossa explicação a respeito dessa questão, uma questão bem complexa, abordando aí 3 artigos ao mesmo tempo, certo? A nossa questão 4 já vai falar sobre recurso, e ela vai trabalhar, então, com o sistema de recursos repetitivos, que eu falei para vocês há pouco tempo atrás, certo? Então, logo no início da nossa aula. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: a gente vai dar continuidade, essa aí seria, então, agora a segunda parte da nossa aula. A partir da segunda parte da nossa aula, a gente vai trabalhar com base sobre recurso, okay? Trabalhar com questões sobre recursos. E parece que chegou alguém aqui. Valdira chegou. Então, a gente vai trabalhar agora na segunda parte da nossa aula com questões sobre recurso. Lembrando que quem chegou agora também pode ver a parte inicial da nossa aula depois na gravação, que vai ficar disponível pelo YouTube, certo? No canal do YouTube, que a gente fez para facilitar aí justamente o acesso, evitar essas eventualidades que a gente sabe que acontecem nesse momento que todo mundo está vivendo hoje, certo? E eu vou pedir, antes da gente continuar aqui para a segunda parte da aula, apenas apenas um minutinho para vocês, certo? Para que eu possa fazer, então, pegar um pouco d'água aqui e pegar um pouco d'água e a gente continua a nossa aula em 1 ou 2 minutinhos, só o tempo que eu bebo uma água, pego um pouquinho mais de água, porque quando a gente faz essas aulas gravadas, a garganta acaba sendo um pouco sobrecarregada. Então, é uma coisa de 1 ou 2 minutinhos e eu estou de volta para a gente continuar com a nossa aula. Eu peço que vocês realizem o download no nosso. Aproveitem esse tempo para ir lá na nossa aula 16, fazer download dos nossos slides, certo? Aquele errinho aquele errinho no gabarito da questão que a gente acabou de falar, eu já corrigi no slide e coloquei lá para vocês. Vocês podem apagar o slide que vocês têm aí, estão usando, e baixar um novo que já está lá atualizado para vocês, ok? Então, em 2 minutinhos eu estou de volta para a gente continuar com a parte final da nossa aula. 2 minutinhos só.
Vamos lá, pessoal. Todos prontos? Baixaram o novo slide atualizado? A gente iniciar aqui a segunda parte da nossa aula. Vai tratar sobre os recursos a partir, então, da questão de número 4. Certo? A partir da questão de número 4. Vou compartilhar minha tela com vocês. E assim a gente coloca os slides aqui no nosso Teams. Veja o que diz a questão número 4. De acordo com as alterações processuais da Lei 13.015 de 2014, a fixar para a competência, melhor, para julgar recurso de revista repetitivo e fixar o paradigma judicial obrigatório será, bem, ela quer saber de quem é a competência para julgar recursos de revista repetitivos. Isso é um incidente, né, de, vamos dizer assim, uniformização da jurisprudência, lato sensu, certo? Vai fixar um paradigma judicial obrigatório ou um precedente vinculante, que é a mesma coisa, certo? Então, existe um sistema de precedentes no nosso ordenamento jurídico hoje, que é fomentado pelo CPC de 2015, e você olha e diz, mas o CPC de 2015 e essa figura jurídica aí, essa lei 13.015, ela é de 2014. Então, veja que a CLT não anda tão desatualizada quanto andam falando por aí, né? CLT, especialmente no processo do trabalho, ele sempre foi bem vanguardista, trouxe diversos institutos inovadores que foram, inclusive, imitados pelo CPC, certo? Foi o CPC que acabou se renovando com base nas experiências exitosas feitas no âmbito do processo trabalhista. Então, a gente pensa em CLT como algo velho, CLT também tem os seus aspectos inovadores, certo? Pois bem, a gente quer saber então de quem é a competência para julgar esse incidente processual do recurso de revista repetitivo. Ora, isso acontece quando há uma questão de direito acerca da qual existe uma divergência no âmbito do tribunal entre os ministros que compõem uma turma ou que compõem a SDI. Veja que esse incidente ele vai ser requerido, vai ser suscitado, vai ser aceito. Agora, alguém tem que aceitar e alguém tem que julgar. Quem é que vai fazer isso, então? É o que a questão 4 quer saber de vocês. Ela quer saber se você conhece o procedimento que está previsto lá na CLT. Então, mais uma vez, texto legal na veia. A letra A nos diz que a competência para julgar o recurso de revista repetitivo e fixar o paradigma judicial obrigatório será da SDC, do TST, da seção de dissídios coletivos, ou da seção de dissídios individuais do TST, a depender de decisão da maioria simples do pleno do TST. A letra B nos diz que é de uma das turmas ou da seção de dissídios individuais do TST, a depender da decisão da maioria simples do Tribunal Pleno. Já a letra C vai nos dizer que é de uma das turmas ou do Tribunal Pleno, a depender da decisão da maioria simples da SDI. E a letra D vai nos dizer que é da SDI ou do Tribunal Pleno do TST, a depender da decisão da maioria simples da SDI também, certo? E a letra E vai nos dizer que a competência para julgar o recurso de revista repetitivo e fixar o paradigma judicial obrigatório é da seção de dissídios individuais ou do órgão especial do TST, a depender de decisão da maioria absoluta do Tribunal Pleno. Então, ela traz aí um jogo para vocês entre maioria absoluta e maioria simples e uma mistura mais variada possível de todos os órgãos que compõem o TST. Turma, órgão especial, pleno, SDI, SDC, tudo que a gente já viu sobre a organização judiciária, lá no início do semestre,
organização judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, por vezes, conhecer quais as atribuições de cada um desses órgãos vai nos dar alguma indicação das competências desses órgãos. Aqui, nesse caso, a questão está cobrando uma previsão literal da lei, certo? Então, basicamente, se você conhece o procedimento, você já leu aquele artigo que vai nos dizer que a competência para julgar o recurso de revista repetitivo e fixar esse paradigma obrigatório, esse precedente vinculante, ela vai ser da SDI ou do Tribunal Pleno e vai depender da decisão da maioria simples da SDI, da própria SDI, que tem competência para julgar também, assim como o Tribunal Pleno, certo? Então, é a letra D de dado que é a correta. É a letra D. Então, você vê aí no próximo slide que a competência para julgar o recurso de revista repetitivo vai ser da seção de dissídios individuais ou do Tribunal Pleno do TST, a depender da decisão da maioria simples da SDI. Okay? Então, a gente tem que conhecer esse procedimento que está aqui no artigo 896C e seguintes, certo? Da CLT. Veja que ele foi incluído pela Lei 13.015 de 2014, assim como seus parágrafos, mas é preciso que você faça a leitura desse artigo, que a gente conheça esse artigo. Claro que eu não vou esgotar todo o procedimento aqui hoje, mas eu vou trazer, claro, aquilo que é mais importante, aquilo que a gente precisa saber, não apenas para essa questão, mas para outras questões que possam vir por aí. Então, o artigo 896C nos diz que quando houver multiplicidade de recursos de revista, aí vocês vão entender o que é esse incidente, para que ele serve, por que ele existe. Quando houver multiplicidade de recursos de revista, fundados em idêntica questão de direito, então não é questão de fato, é questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais, olha lá a resposta da nossa assertiva, ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõe a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros da seção ou das turmas do tribunal. Certo? E aí, como é que vai funcionar o procedimento? Como é que isso se segue? Bem, o presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, vai afetar um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno, já que ambos podem ter competência, sob o rito, então, dos recursos repetitivos. Professor? Oi, pode falar. Diga uma coisa, questões você falou de direito, pode ser tanto questão de direito material ou processo, né, no caso, né? Sim. A lei ela não especifica isso, certo? Mas tem se entendido que pode ser uma questão de direito material e de direito processual, mas não uma questão de fato, ok? De análise probatória, essas coisas, não. Ok? Entendi. Beleza, vamos prosseguir, então. O presidente, parágrafo 2º, vai dizer que o presidente da turma ou da seção especializada que afetar o processo para o julgamento dos recursos repetitivos deverá expedir uma comunicação aos demais presidentes de turma ou de seção especializada, que poderão afetar, então, outros processos, certo? Afetar outro processo sobre a questão para o julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão, certo? Bem, prosseguindo. Ainda o parágrafo 3º vai dizer que o presidente do TST oficiará aos presidentes dos TRTs, certo? Qualquer um, na verdade, dos TRTs, dos 24 TRTs, para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do TST. E aí, esses presidentes dos TRTs, eles vão ser, então, oficiados, né?
E, sabendo disso, eles podem também enviar recursos representativos lá para o TST, que apareçam para eles. Veja o parágrafo 4º. Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao TST, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do TST. E o parágrafo 5º vai nos dizer que o relator no TST poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou mesmo de embargos. Não são os embargos de declaração aqui não, pessoal, são os embargos ao TST, ok? Que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo, ok? Esse é um procedimento um tanto detalhado, um procedimento que é novo, né? É novo, muitos advogados antigos não o conhecem. Digamos que, além de ser um procedimento novo, é um procedimento que está em voga, porque é uma tônica, é uma tendência do processo civil como um todo, certo? Essa coerência da jurisprudência, uma jurisprudência forte, coesa, coerente, certo? Íntegra. O CPC determina que a jurisprudência seja íntegra e coerente, certo? Os tribunais devem fazer isso com sua jurisprudência. Então, esse microsistema está nessa linha aí de modernização do processo como um todo, ok? Então, por isso ele é de tamanha importância. Daí, então, a gente vai para a questão 5. Questão 5, que foi aquela questão que eu trouxe para animar vocês. Porque às vezes vocês dizem, poxa, professor, você traz as questões novas que a gente ainda não viu, os aspectos diferentes, aí eu faço, não acerto a questão, eu fico chateado. Essa aqui é para acertar. Essa é para acertar. A gente já viu umas 2 vezes isso aqui no decorrer do semestre, e aí vai ser, então, a 3ª vez, certo? É uma questão importante, então é bom que a gente faça uma revisão, né, desse ponto. Então, por isso eu trouxe essa questão. Questão 5. De acordo com o entendimento sumulado pelo TST, ou seja, ele quer saber se você conhece as súmulas do TST, súmulas EOJ, a jurisprudência consolidada do TST. De acordo com o entendimento sumulado pelo TST, sobre o cabimento do mandado de segurança e de recurso ordinário diante da concessão ou indeferimento de tutela provisória do processo do trabalho, é correto afirmar que a impetração de mandado de segurança... E aí, pessoal, é cabível impetração de mandado de segurança se o juiz conceder a tutela provisória na sentença? Professor, essa questão aí está no slide como questão 6. É isso, eu pedi para vocês que vocês baixassem o novo slide que eu atualizei para vocês. No meio da aula, quando eu saí para beber água, eu disse, pessoal, aproveita esse minutinho, deleta o slide que vocês têm aí, que foi da aula de hoje de tarde, que está desatualizada, e atualiza o slide baixando de novo lá na aula 16 do AVA. Ah, tá bom, vou ver aqui. Substituir o slide, baixa de novo, eu modifiquei, e aí você já vai ter o slide atualizado, ok? Então, a letra A nos diz que é cabível se o juiz, o mandado de segurança, né? Se o juiz, na tutela provisória, se o juiz conceder a tutela provisória na sentença. E completa dizendo, não cabe requerimento de efeito suspensivo ao recurso ordinário. A letra B vai dizer que a impetração do mandado de segurança é cabível se o juiz conceder a tutela provisória na sentença. E vai dizer que não cabe recurso ordinário dessa decisão. Já a letra C vai nos dizer que a impetração de mandado de segurança não é cabível se o juiz conceder a tutela provisória antes da sentença. E vai dizer, cabe recurso ordinário dessa decisão. Letra D vai dizer que a impetração do mandado de segurança é cabível se o juiz conceder a tutela provisória antes da sentença. E completa dizendo, não cabe recurso ordinário dessa decisão. A letra E vai nos dizer que
não é cabível o mandado de segurança se o juiz conceder a tutela provisória na sentença. E vai dizer, não cabe recurso ordinário dessa decisão. Ora, a letra E está errada. Você já sabe que da sentença cabe sim recurso ordinário. Quando é que a gente vai precisar impetrar o mandado de segurança? Quando a gente está diante de uma decisão interlocutória que causa um prejuízo imediato, ferindo o direito líquido e certo. Ok? E aí a gente vai precisar lançar a mão do mandado de segurança enquanto sucedâneo recursal. Ele vai fazer, às vezes, de um recurso. Por quê? Porque não cabe recurso daquela decisão. Então, a gente não está, por exemplo, diante daquelas exceções previstas na jurisprudência com relação a decisões interlocutórias, como, por exemplo, quando o juiz acolhe uma exceção de incompetência territorial, remetendo os autos ao TRT distinto daquele, ao TRT distinto, né, a um juízo vinculado a um TRT distinto daquele ao qual se vincula, o juízo é excepcionado. Nesse caso, cabe recurso ordinário. Certo? A gente tem que saber que, na regra geral, a gente tem que conhecer as exceções e conhecer a regra geral. A regra geral é que as decisões interlocutórias no processo de trabalho elas são irrecorríveis, de imediato, claro. Você pode recorrer delas posteriormente, quando interpor seu recurso ordinário da sentença, se você tiver registrado seu protesto, para que não ocorra aí a preclusão, ok? O sistema de nulidades processuais que vocês também já conhecem. Mas, se você sabe que aquela decisão interlocutória não é uma das exceções, e, portanto, ela é irrecorrível, diante de um prejuízo líquido e certo, o instrumento correto é a impetração de um mandado de segurança, certo? No entanto, é preciso que você saiba como é que se classificam as decisões interlocutórias de natureza liminar, né, de tutela provisória, seja uma tutela antecipada, seja uma tutela cautelar, que são concedidas ou não, né, mas especialmente as que são concedidas antes da sentença ou na sentença, certo? Então, você precisa saber que se ela é concedida antes da sentença, regra geral, não cabe recurso. Então, você vai precisar lançar a mão do mandado de segurança. Se ela foi concedida na sentença, cabe recurso ordinário da sentença. Então, não cabe impetração de mandado de segurança. Você vai usar o recurso ordinário. E esse recurso ordinário, embora a gente saiba que no processo do trabalho os recursos eles têm efeito meramente devolutivo, não têm efeito suspensivo, você pode conseguir, sim, uma concessão de um efeito suspensivo, desde que você faça o requerimento nos moldes do CPC, conforme a própria jurisprudência do TST vem estabelecendo aí de maneira consolidada, certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, tem um errinho ainda no gabarito, botou questão, ainda está questão 6, era para ter alterado também, isso aí vou alterar agora, apesar de que esse errinho não é tão significativo, ok? Alterado, então, o número da questão, você vai ver que a resposta correta, então, é a letra D, dizendo que é cabível, sim, o mandado de segurança se o juiz conceder a tutela provisória antes da sentença, porque dessa decisão não cabe recurso ordinário. É totalmente coerente com aquilo que eu acabei de explicar para vocês, e está consagrado na súmula 414 do TST, que vai nos dizer que a tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. E que é admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento, dirigido ao tribunal, ao relator, ou ao presidente, ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária do artigo 1029, parágrafo 5º do CPC de 2015, ok? Tudo que eu falei para vocês. O inciso 2 nos diz que, no caso de tutela provisória, no caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, aí sim, cabe mandado de segurança em face da inexistência de recurso próprio. E o inciso 3 nos diz que a superveniência da sentença nos autos originários, isso é interessantíssimo, porque teve uma decisão liminar antes da sentença,
Você impetrou mandado de segurança. Mas antes de julgarem o seu mandado de segurança, o juiz foi lá, proferiu a sentença e, por exemplo, modificou a decisão que tinha sido tomada em sede liminar. E tomou a decisão, por exemplo, agora a seu favor. Para que serve aquele mandado de segurança lá em cima? Talvez para nada, certo? Então, o que acontece? Ele perde o objeto, certo? Ele perde o objeto, esse mandado de segurança. Então, independentemente da decisão ter sido a seu favor, certo? A decisão definitiva ela vai substituir aquela decisão provisória, e, portanto, você vai precisar recorrer mediante um recurso ordinário, por exemplo, da sentença, e aquele mandado de segurança invariavelmente vai perder o objeto, ok? Então, é o que diz o inciso 3, a superveniência da sentença dos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança, que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. Ok? Então, essa é uma questão que envolve diversos aspectos, mas todos os aspectos que a gente já tinha tratado aqui em aulas anteriores. Ok? A gente parte, então, para, agora sim, a questão 6, que vai tratar, então, da CLT e das súmulas e OJs do TST. Agora é uma questão que pede para você correlacionar esses seus conhecimentos entre o texto normativo lá da CLT e os enunciados de jurisprudência consolidada do TST. O artigo 893 da CLT estabelece o cabimento do recurso de revista, dentre os recursos em espécie admitidos no processo do trabalho. Com base na CLT e nas súmulas e OJ do TST, conclui-se, letra A, é cabível recurso de revista adesivo no procedimento sumaríssimo, desde que a matéria nele vinculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. A gente já viu isso. Exige-se que o recurso adesivo tenha correlação aí com a matéria do recurso da parte contrária. A gente lembra que o recurso adesivo ele é cabível, assim, no processo do trabalho, ele vai ser interposto aí no prazo que a parte tem para contrarrazoar o recurso da outra parte, e fica a cargo de vocês lembrar aí com relação a essa letra A, o que tem aí de muito errado. Ou não, né? Ou não. Bem, letra B, no procedimento sumaríssimo, a parte recorrente, para a admissibilidade do recurso de revista, deverá demonstrar a violação direta a dispositivo da lei federal ou contrariedade à súmula do TST. Vamos para a letra C. Não se admite recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida. Letra D. No procedimento ordinário, é cabível, como regra geral, recurso de revista, calcado em divergência jurisprudencial, de arresto oriundo do mesmo TRT. E a letra E. Admissibilidade do recurso de revista, interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença, depende de demonstração inequívoca de ofensa à lei federal. Será que é lei federal mesmo? A gente já viu isso em aulas anteriores. Também já vimos a letra D, certo? Que ela diz aqui, a letra D, no procedimento ordinário é cabível, como regra geral, o recurso de revista calcado de divergência jurisprudencial de arresto oriundo do mesmo tribunal. A gente sabe que não, certo? Tem que ser tribunal distinto. Tem que ser um tribunal contra o outro. Porque dentro do mesmo tribunal, pode ser que o tribunal tenha, por exemplo, mudado de entendimento, ou ele vai ter aí seus sistemas de uniformização de jurisprudência no âmbito interno. Ok? Vamos lá para a resposta dessa questão 6, que é a letra C. Sim, ela vai precisar comprovar que a lei estadual, certo? A norma coletiva ou um regulamento de empresa extrapola o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida.
Afinal, é necessário que a divergência seja entre TRTs distintos. Como ela poderia ser entre TRTs distintos se nenhum outro TRT tiver competência naquele território onde aquela norma tem vigência, certo? Então, é isso. A lei exige isso, a lei exige isso para que seja cabível, então, esse recurso de revista, certo? Assim, a gente vai conhecer algumas normas que foram abordadas nessa questão, analisando, então, assertiva por assertiva. Então, a gente vê que a letra A, ela está errada por contrariar a súmula 283 do TST, que a gente já conhecia, que a gente já viu em aulas anteriores, e nos diz que o recurso adesivo, o recurso adesivo é compatível, sim, com o processo de trabalho, e cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de recurso de revista e de embargos. Aqui, novamente, não são os embargos de declaração, são os embargos ao TST. Sendo desnecessário, veja, lá a assertiva dizia que era necessário, a súmula diz que é desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária, certo? Isso não é necessário, isso é desnecessário. Pois bem, a letra B também está errada, porém ela contraria a própria legislação seletista. Veja que ela diz, veja que o artigo 896, parágrafo 9º, nos diz que nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST, veja que é súmula, não é o J. Contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST, súmula vinculante do STF, certo? Súmula de jurisprudência uniforme do TST, súmula vinculante do STF, e por violação direta à Constituição Federal, certo? Isso é o recurso de revista no sumaríssimo, diferente do recurso de revista na execução, que a gente vai ver ali daqui a pouco, que é no sumaríssimo, certo? Rito sumaríssimo. Aquele até 40 salários mínimos, acima de 2 até 40 salários mínimos. Vamos lá, a letra C. Nos diz que a assertiva está correta, porque é a reprodução do OJ 147 da SDI 1. É inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida, certo? Isso é para o recurso de revista fundado em divergência jurisprudencial, conforme a linha B, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. E o inciso 2 da OJ 147 nos diz que é imprescindível a arguição de afronta ao artigo 896 da CLT para que sejam conhecidos os embargos ao TST interpostos em face de acórdão de turma que conhece indevidamente o recurso de revista por divergência jurisprudencial quanto a tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar, de âmbito restrito ao regional prolator da decisão. Então, ela diz aqui que é que cabe, então, embargos, certo? Por afronta ao artigo 896 da CLT, diante do recebimento, do conhecimento de um recurso de revista pela turma do TST de maneira indevida, violando aqui o que diz a OJ 147, inciso 1, mas violando na prática o artigo 896 da CLT, e essa violação de lei que está acontecendo, já que, como a gente já falou aqui outras vezes, as súmulas e OJ elas são interpretações da legislação. Esse artigo 896, que prevê a hipótese de cabimento do recurso de revista, também vai ser abordado aqui na nossa aula de hoje. Lembrem que a gente já viu que cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário. É o recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho, certo? Então, cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de RO em dissídio individual pelos TRTs. Quando?
quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal, lembra que eu falei? Outro Tribunal Regional do Trabalho, do seu pleno ou turma, ou ainda a seção de dissídios individuais do TST, ou contrariarem, certo? Essa interpretação contrariar, então, a súmula de jurisprudência uniforme dessa corte, TST, ou súmula vinculante do Supremo, certo? Súmula vinculante do STF. Todos esses casos vai caber por divergência, certo? Divergência jurisprudencial, é o recurso de revista. Ainda vai caber quando esse julgamento em dissídio individual, em grau de recurso ordinário, pelo TRT, der ao mesmo dispositivo de lei, e aí é aquilo que a gente trabalhou nessa questão, de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória, olha lá, em área territorial que exceda a jurisdição do TRT prolator da decisão recorrida. Dera ele o quê? A esse dispositivo de lei? Interpretação divergente. Interpretação divergente qualquer uma? Não. Na forma da alínea A. Na forma da alínea A. Ora, qual é a forma, então, da alínea A? A forma da alínea A é aquela que a gente viu ali, em que exige-se a divergência, por exemplo, entre tribunais regionais distintos, certo? Não há aí a divergência dentro de um mesmo tribunal, certo? Entre tribunais regionais distintos, ou ainda divergência do TST, né, na sua seção de dissídios individuais, do seu pleno, ou ainda contrariando a súmula do TST, ou ainda súmula vinculante do STF, ok? Então, é por isso que a letra D está errada. E a letra E também está errada. A letra E está errada porque contraria a súmula 266 do TST. Esta súmula 266 nos diz que a admissibilidade do recurso de revista, interposto de acórdão, proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência à Constituição direta à Constituição Federal, certo? Então, aqui é um recurso de revista na execução da sentença, cabível de um acórdão proferido em sede de agravo de petição. Esse agravo de petição pode ter sido interposto no âmbito de uma liquidação de sentença ou de um incidente na execução, como, por exemplo, os embargos de terceiro. Diante dessa decisão do agravo de petição, somente vai caber recurso de revista se ficar demonstrada inequivocamente a violação, uma violência direta à Constituição Federal, certo? Então, essa é uma súmula que trata do recurso de revista na execução de sentença, falando da sua admissibilidade, que vai depender, então, da demonstração de violência direta à Constituição Federal nessa decisão, por essa decisão que julga um agravo de petição, seja na liquidação de sentença ou num processo incidente na execução, inclusive embargos de terceiro, como a gente já viu no curso do semestre aqui, em outros momentos, ok? Nesse momento, a gente parte, então, para a retirada de dúvidas. A gente vou encerrar aqui a exibição dos slides. A gente parte, então, para a retirada de dúvidas, para disponibilizar para os alunos no ambiente virtual, para fins de reprise, a exposição aqui do conteúdo hoje baseado em questões. Ok? Encerrando a gravação, então, a gente segue com os debates.